com a palavra a professora Eliene, falando sobre gestão de tempo, com foco nos alunos de TCC, mas que vai ser importante para todo mundo daqui do nossa faculdade, curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniswan. Seja bem-vinda, Eliene, obrigado pelo aceite do convite, tá? Obrigada, Jucá. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Eliene, muitos de vocês não me conhecem ainda, né? Porque eu sou realmente muito recente na faculdade, cheguei há pouquíssimo tempo, cheguei de sopetão, exatamente como o Jucá contou, né? Eu fomos tomar um café e a gente foi encontrando uma forma de eu participar da vida acadêmica da Uniswan. Sou muito grata ao Jucá por isso, aos professores que também me receberam muito bem. Eu fiquei bem feliz com essa entrada aí na Uniswan, gostei muito da faculdade, do curso, e já está no meu coração, assim. E daí a gente vai expandindo, né? Expandindo. Agora a gente vai começar essa pós de interiores, e como o Juca estava falando, quem se formar que não entrar no primeiro módulo vai ingressar no segundo, por acaso o segundo sou eu. Então quem sair aí do TCC, de repente vem direto comigo para a gente começar a estudar lá em pós de interiores, uma área que está crescendo tanto, né, Juca? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, eu vou clicar aqui no textinho para eu poder ver conforme o pessoal for... conforme o pessoal for escrevendo, aí a gente vai respondendo também, tá? Dois minutos aí, quem não pegou papel e lápis, eu falo muito mais do que eu boto no slide, então anotem tudo, registrem tudo que vocês acharem que é válido, né? Toda palestra é assim, a gente escuta uma porção de coisas, algumas que são válidas a gente guarda na caixinha nossa, guarda aqui dentro das nossas anotações do nosso caderninho, e o que não for válido a gente passa e vira uma informação que de repente não vai ser agregada, mas legal, anotem tudo que for possível. A minha experiência antes de vir parar na docência, né, antes de chegar lá na Uniswan, eu trabalhava no Exército e a gente gerenciava lá grandes empreendimentos, implantação de 12, 15 edifícios, e a coisa gerava uma complexidade que a gente precisava entender um pouquinho de gerenciamento de projetos. E aí eu já tinha, né, o título de arquiteta e de mestre em arquitetura, mas eu achei que me faltava o gerenciamento de projetos e fui fazer um MBA em gerenciamento de projetos. Dentro desse gerenciamento, a gente gerencia uma porção de disciplinas, né? O escopo, que são os itens que tem no nosso projeto, a gente gerencia custo, a gente gerencia qualidade, uma porção de itens são gerenciáveis dentro do projeto. Um deles é o que a gente vai conversar hoje, e foi muito legal, obrigada, Jucá, pelo convite, foi super bacana, foi um tema que o Jucá sugeriu, né, ele falou assim, você pode falar sobre gestão do tempo? Eu falei, legal, vou falar, mas então me coloca como primeiro, porque eu acho que antes de tudo a gente precisa parar e organizar o nosso tempo para depois seguir com o restante das nossas metas, das nossas tarefas aí. Então tem que ser para ontem, se a gente vai falar de tempo tem que ser para ontem, vamos falar logo na sexta-feira, veio essa missão da VaptVupt, e eu peguei a gerência do tempo e fui pensar como que ela pode vir nesse momento, no dia de hoje para vocês, com o foco no TCC, com um leque aberto para outras aplicações também, não só no TCC, mas também pensando nesse momento que a gente está vivendo, no momento pandemia, no momento isolamento, no momento mudança de hábitos, mudança de ritmo, nosso ritmo é outro hoje, né? Por uma porção de situações, né? Um ritmo
de acordar diferente, de trabalhar diferente, de focar diferente, porque tem família junto, porque tem criança junto, porque tem que fazer o almoço, como o Jucá falou, né? Porque tem a comida, tem depois arrumar a casa e etc. Então, como que a gente junta esse pacotão todo e transforma isso e consegue entender como funciona o tempo nessa brincadeira toda. Então, primeiro de tudo, foi um desafio muito grande. Eu espero que vocês gostem e agreguem um pouquinho do que a gente vai conversar. Legal, sugestões, de repente, né? Alguma coisa que vocês queiram um plus, queiram saber um pouco mais, depois a gente pode conversar, pode trocar uma ideia. E é um grande desafio, portanto, preparar algo novo para vocês. Espero que gostem. Bom, a gente vai falar sobre tempo, né? E daí, quando o Jucá falou assim para mim, né? E por favor, vou fazer um pedido, eu fico sozinha, né? Falando, então vocês interajam aí comigo, tá? Escrevam aí do lado, que eu vou acompanhando o que vocês estão escrevendo. Isso para mim vai ser super importante. Vamos lá, porque a gente faz a palestra sem ver, né? As carinhas de vocês, é tão ruim isso. Mas vamos lá. Quando o Jucá falou assim para mim, né? Vamos falar sobre tempo. De cara eu lembrei do meu tio, um tio já falecido. Eu não sou do Rio, eu sou do interior de São Paulo, caipirona mesmo, né? Assim, onde eu nasci, né? Um lugar pequenininho e onde a gente fala tudo porta, né? Uma barata. E meu tio construía lá. E eu, durante a faculdade de arquitetura, ele falava assim para mim: quando que você vai vir para cá? Quando que você vai vir ver minhas construções? Quando que você vai vir ver minhas obras? Eu falava assim para ele: tio, não dá, eu não tenho tempo. Era a resposta que eu dava para ele, né? E ele me falava uma coisa que ficou para sempre na minha cabeça. Ele falava assim: você não tem essa prioridade, o tempo você tem igual a mim. Né? Todos nós temos o mesmo tempo no relógio. O teu relógio funciona exatamente como o meu. O teu ponteiro anda exatamente como o meu. O que você não tem é a prioridade. E essa foi a minha primeira lição sobre o tempo. Eu estava na faculdade ainda de arquitetura. E foi a primeira vez que alguém falou assim, mexeu comigo com relação a isso, né? Então, a gente não trabalha com o tempo, a gente trabalha com as prioridades que a gente vai elencar e que a gente vai escolher, né? E quando a gente vai elencar a nossa prioridade, mais tarde eu fui escutar uma palestra do Cortella, do Mário Cortella, ele falava assim: quem tem duas prioridades não tem nenhuma. Isso foi uma coisa que eu voltei a ouvir muito quando eu trabalhava no Exército, né? Um lugar muito pragmático e muito voltado para a missão dada, a missão cumprida, né? Tem essa característica lá. Então, eu escutava muito isso: quem tem duas prioridades não tem nenhuma. Então, estabeleça uma prioridade. E daí eu comecei a entender como funciona. Depois, mais tarde, eu fui para o MBA, né, de gestão de tempo, quer dizer, de gestão de projetos, e dentro da gestão de projetos a gente foi falar de tempo, e aí veio toda essa, eu acho que juntou, todas essas pecinhas juntaram para um entendimento maior de como funciona o tempo, que é igual para todos, que passa no relógio igual para todos, mas que o que a gente consegue operar com o tempo, que está todo em torno do que a gente prioriza, né? A cada momento a gente tem uma prioridade. Se quando a gente acorda, a nossa prioridade é tomar café, então o nosso tempo é voltado para isso. Né? Se depois a gente vai trocar de roupa, nosso tempo é voltado para isso, para aquela prioridade daquele momento. Então, essa é uma primeira desconstrução que a gente precisa fazer sobre aquela frase que acaba sendo uma frase, eu não tenho tempo, né? A gente tem tempo para quê? Aí é que a pergunta não é se a gente tem tempo, a pergunta é para que a gente tem tempo? Nosso tempo está voltado para o quê? Né? Então, é isso que a gente vai conversar durante essa aula. Eu espero que no final ajude vocês a organizar um pouquinho mais o tempo de vocês e a utilidade do tempo de vocês. Para a gente começar, então, falar um pouquinho sobre isso, eu vou abrir uma apresentação que vai ser um guia, né? Um guia assim
Eu falo mais do que está escrito no slide, já vou avisando, mas a gente vai seguindo mais ou menos ali a ordem do que eu preparei para vocês um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui o meu arquivo. Eu compartilho... Vou compartilhar uma janela, que daí já abre aqui para mim o meu PowerPoint. Deixa eu ver se... Ixi, Canto Maria. direito inferior, né, Helene? Pois é, tô indo aqui, agora apareceu, não estava aparecendo a minha tela aqui do meu... Quando eu clico aqui no meu PowerPoint para apresentar, vocês veem a tela inteira cheia? Ah, mas o problema é que daí eu não vou ver o que vocês escrevem do lado, né? Sim, mas acho que corta. Ah, é? Então tá. Assim vocês estão vendo, né, o meu PowerPoint. Minimiza só essa barra de ferramentas aí em cima, Helene, que acho que ele ganha tela. Aí no canto Como é que eu direito, minimizo? embaixo do ideias de design, tem uma setinha para cima ali, ó, à direita. Pronto. Show. Então, Vai melhorar um pouquinho maravilha. para ele. Peraí, E a não gente é continua te ele. vendo, tá ótimo. Maravilha, então tá, melhor também porque eu continuo vendo o que vocês escrevem aí, então conforme vocês tiverem alguma questão para conversar comigo, a gente já vai escrevendo aí do lado que eu vou parando e a gente vai trabalhando em cima disso. Eu Então vou tá. mediando aqui, eu vou mantendo as perguntas aqui. Maravilha. A Aline gostou do desenho daí? Então, na realidade, eu vou contar uma coisa para vocês. É muito difícil, é um particular, eu acho que eu vou contar uma tristeza. É muito difícil um personagem da Disney, da DreamWorks, com o meu cabelo. Eu não encontro nunca, aí depois eu encontrei, né? Essa personagem da... Não foi eu que fiz o desenho, e eu ainda não tenho um desenho meu assim, mas é a personagem do Megamente. A única diferença é que eu não tenho esse olho claro, tá, pessoal? Mas aí vocês desconsiderem, porque já é tão difícil eu encontrar um cabelo parecido com o meu, ainda encontrar um cabelo parecido com o olho castanho, já fica mais pesado, né? Então, foi o que eu encontrei aí. É a Roxane, isso mesmo, a Marcela conhece. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso tempo. Eu acredito que nesse momento todos nós, eu acredito que vocês todos estão se sentindo igual esse bonequinho aí embaixo, né? A gente está gerando o pratinho. E aí, quando o pratinho vai cair, a gente vai lá e dá uma, né? Mexe mais um pouquinho para ele girar mais um pouquinho. Daí o outro pratinho vai cair, vocês já viram isso no circo? Né? Isso é um personagem maravilhoso do circo. E eu acho que nesse momento a gente vive mais ou menos esse pratinho, né? Quando a louça está transbordando, a gente vai lá e lava a louça para segurar mais um pratinho ali em cima, e daí a gente chega na hora de terminar uma apresentação de trabalho, a gente vem e corre o pratinho mais um pouco, né? Então a gente está vivendo esse momento. E a gente precisa se organizar para que a gente não fique enlouquecido com esses pratinhos todos, né? Para que a gente consiga focar no que realmente é importante, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, que nem barata tonta. E aí a gente vai falar sobre uma coisa chamada cronograma. Por quê? Lembra que eu falei agora para vocês, agora há pouquinho, sobre o tempo ser igual para todo mundo? O tempo é igual, né? O que muda para a gente é o que a gente faz do tempo, como que a gente planeja esse tempo. E isso é o que a gente vai chamar de cronograma. O que é cronograma? É uma relação entre as atividades que a gente tem para cumprir e o tempo que a gente tem disponível. Né? Então, a gente parte de um ponto inicial de que nós temos 24 horas disponíveis. A gente separa 8 para dormir? Ok, 1/3 da nossa vida. A gente separa para dormir, até entrar na faculdade de arquitetura, né? Depois que a gente entra na faculdade de arquitetura, a gente separa, eu acho que umas 4, 5 horas para dormir. Então, a gente aumenta o tempo útil de trabalho aí nosso, né, incrivelmente. E daí a gente vai trabalhar quais são as atividades que a gente vai encaixar em quais os períodos que a gente tem no dia. E aí, eu falei assim, né, eu comecei a preparar meu material, aí comecei a preparar a teoria, eu falei assim, eu acho que eu já vou começar com tarefa, né, vamos começar a entender como funciona, preparar esse cronograma e o que a gente vai fazer daqui para frente, porque senão eu vou ficar de blá blá blá, e o pessoal vai ficar assim, tá bom, professora, mas o que eu faço então, com as minhas atividades e com o meu tempo? Então a gente vai começar já chamando de tarefas que a gente vai ter, me desculpem aí os professores que
que determinaram algumas tarefas para o fim de semana, mas eu estou passando agora umas tarefas para vocês nesse fim de semana. Ok? A gente não vai começar segunda-feira, porque segunda-feira ele é o dia mundial de começar tudo, para terça-feira ser o dia mundial de terminar tudo, de abandonar tudo, né? Então, para não ficar assim marcado com segunda começa, terça termina, a gente vai começar as nossas tarefas no sábado. Eu garanto que tudo que a gente começa no sábado, a gente mantém para sempre, porque sábado é sempre aquele dia que a gente fala assim, não, eu vou dormir sábado, eu vou descansar mais, na segunda eu começo. Mas quando a gente começa uma coisa no sábado, aí chega na segunda a gente fala assim, ah não, perdi meu fim de semana já começando isso, não é agora que eu vou parar. E daí a gente toca isso e continua seguindo firme e forte, né? Então guardem essa dica, tudo que vocês querem começar aqui é difícil, comecem no sábado e no domingo, que vocês não vão largar nunca mais. Então amanhã a gente vai começar a fazer a nossa primeira tarefa, se não hoje, né? Hoje mesmo. Qual é a primeira tarefa que a gente precisa para a gente entender a gestão do nosso cronograma, de como a gente vai articular as nossas atividades com o tempo que a gente tem disponível? Primeiro, a gente precisa entender, a gente precisa enxergar todas as atividades que fazem parte da nossa vida. Não adianta eu abrir um calendário, abrir a agenda e começar a colocar, olha, terça eu vou fazer tal coisa, quarta eu vou fazer tal coisa. Se eu não conseguir enxergar, desenhar mesmo, a gente trabalha tanto com desenho, né? Então a gente precisa desenhar todas as ações que fazem parte da minha vida. Inclusive lavar louça, inclusive preparar comida, inclusive cuidar do filho, tudo. A gente precisa entender todas as ações que giram em torno das nossas 24 horas, né? Então, a gente precisa listar tudo que precisa ser feito. Quando a gente fala de TCC, e aí é o nosso foco máximo, vamos dizer assim, de hoje, quando a gente fala de TCC, a gente vai listar uma ação, né? Fazer o projeto. E aí já vai a primeira dica, por isso que eu falo que anotem aí, porque eu falo além do slide. E aí vai a primeira dica, né? Nunca listem ações gerais, tá? Quando eu listo assim, arrumar a casa, eu não sei em que momento eu comecei a fazer essa tarefa e nem em que momento eu terminei essa tarefa, porque não vai ter fim nunca. Então a gente precisa listar... não arrumei a casa, mas a gente precisa listar, guardei os papéis, arrumar a gaveta XYZ, varrer a casa. Cada item, ele tem que ser discriminado, porque a missão, exatamente a missão, é que ela vai caracterizar um início, meio e fim, né? Varrer a casa significa eu pegar a vassoura, eu varrer a casa, eu colher o lixo e encerrar essa tarefa. Então, jamais escrevam como tudo que precisa ser feito, jamais escrevam item número 1, fazer o projeto de TCC. Você já começou esse projeto? Você já começou esse projeto um ano atrás, quando você começou a pensar na tua intenção, quando começou o seminário de projeto. Então isso já começou, você não está dando start. E ele não vai terminar. Ele vai terminar no dia da banca final. Literalmente. Né? A gente termina no momento em que a gente efetua lá a apresentação, porque ainda tem um item ali dentro que é a apresentação, né? Então não vamos listar dessa forma. Primeira missão que todo mundo tem, listar tudo que faz parte do seu dia a dia, tá? A partir dessa lista, a segunda coisa importante que vocês vão fazer dentro dessa tarefa ainda é colocar a lista em ordem de urgente e de importante. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre urgente e sobre importante, tá bom? Guardem essa informação. A gente precisa fazer essa lista e listar o que é urgente, o que é importante. E por fim, a primeira ação que a gente vai ter a partir desse momento, a partir do momento em que a gente... é que nem quando a gente vai lá no A, né? Eu decidi me tratar, então é assim, eu decidi organizar meu tempo. A primeira ação que a gente vai tomar é procurar ao máximo, persistir ao máximo, ser disciplinado. Então, a gente precisa da disciplina e da persistência. E persistência em ser disciplinado, ok?
Agora vamos falar um pouquinho desse urgente e importante, né? O que que é urgente? Vamos voltar aqui. O que que é urgente e o que que é importante? Urgente é aquilo, por exemplo, vamos por exemplo que é mais fácil, falamos essa semana do aulão, veio a ideia de falar sobre gestão do tempo, e isso se tornou um item urgente na minha planilha da semana. Porque não estava planejado. Eu não tinha, há 15 dias atrás, a ideia de que eu faria esse trabalho, que a gente teria essa reunião, esse momento para a gente. Então, se tornou uma ação urgente. Significa que eu estava quase on time, né? Eu estava quase ali no meu limite do que eu poderia para preparar essa palestra. E eu digo que eu estava no limite porque a minha semana, ela já estava planejada com outras tantas tarefas, né? Reuniões, aulas presenciais com os alunos, com as minhas turmas. Então, eu já tinha outras tarefas preenchendo a minha semana e eu tinha que, em algum momento, colocar essa tarefa em algum espaço que me sobrasse da semana, que era preparar essa aula. Então, isso se tornou um item urgente. É um item que a gente precisa fazer, que o tempo está se esgotando, ou que a gente está no gargalo do tempo, e ele tem um foco importante, ele tem que ser feito, ele não é aleatório, ele não é um item qualquer. Importante é aquilo que tem toda essa importância, como, por exemplo, as aulas que eu ministro semanalmente, mas que para isso eu planejo. Então, já está previsto no meu cronograma, já é um horário que eu tenho separado para dar aula, e é um foco que eu já tenho ali de importância. Então, a gente precisa listar as coisas em ordem do que é mais urgente para menos urgente, o que é mais importante para o que é menos importante. Eu preciso fazer essa lista, né? Pegar e colocar no papel, por exemplo, é urgente mandar o projeto para o meu orientador, é urgente alguma solução que está faltando para eu dar continuidade para o meu trabalho. Então, vamos listar aquilo que é urgente, aquilo que não dá mais para esperar. Ok? E vamos listar aquilo que é importante, aquilo que eu vou planejar para ser entregue. Ok? E aí, ainda dentro dessa nossa primeira tarefa de lista de tudo que acontece no nosso dia a dia, por exemplo, vamos voltar lá no importante. Preparar o almoço é importante. Não é aleatório, não é uma coisa que eu consigo, eventualmente, não fazer ou deixar para depois. Fala, alguém está falando comigo? Não? Vou continuar aqui. Qualquer coisa me chamem aí, ou escreva aí do lado, eu já vou... Eu estou ligado, Eliane, pode focar aí. Se tiver alguma Tá bom. intervenção, eu vou pedir para o pessoal botar Show. no chat, que aí eu controlo e vejo se é o momento Eba, de passar para a Eliane ou a gente deixa para o momento final. tá ótimo. Então, ainda dentro dessa tarefa de listagem do que a gente tem no nosso dia, a gente precisa listar mais duas coisas importantes. O que é circunstancial e o que é ladrão do tempo. Beleza, então vamos lá. Assistir um filme. É ladrão do tempo? Não. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, para poder orientar vocês como organizar esse fim de semana, preparar esse material de vocês. É circunstancial? Sim. É uma coisa que não está dentro da minha urgência, não está dentro de uma meta que eu tracei para atingir, por exemplo, o TCC, então não é importante, não está dentro do planejamento. É importante que eu digo, pessoal, para que fique bem claro, não é que não é importante assistir um filme, ok? A gente está falando sobre especificidade, necessidade de entregas, né? A gente trabalha com entregas. Então, uma entrega de TCC, uma entrega de um trabalho que me encomendaram, a gente está falando de entregas. Então, não está dentro daquela minha lista do importante e nem do urgente. É circunstancial.
É menos necessário? Não, é muito necessário o circunstancial, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai listar o que é circunstancial. E a gente vai separar o que é ladrão do tempo, tá? O que é ladrão do tempo? Eu acho que todo mundo já está pensando aí, né? O que é ladrão do tempo. Ah, Cristiane, não fique culpada, porque não é, e você vai ver como não é. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O que é ladrão do tempo? Que está roubando o nosso tempo e a gente não está percebendo. Rede social, quando extrapola. WhatsApp, quando extrapola. Messenger, TV, e-mails relevantes, aquilo que eu clico, uma propaganda de uma venda que eu não vou comprar, que não está no meu radar comprar aquele produto, mas eu fico ali horas olhando, porque eu achei interessante. Reunião sem pauta, sempre que a gente for reunir, é legal ter um foco na reunião, qual é o objetivo da reunião, e querer ser multitarefa, tá? Então, primeira coisa, daí tá travando lá para ela. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é não achar que a gente é um polvo, que a gente consegue abraçar tudo, né? Em algum momento, a gente vai precisar, sim, deixar a casa para varrer, em algum momento, né? Porque daí é aquela coisa que a gente vai elencar as nossas prioridades, lembra? A prioridade, a gente vai trabalhar sempre com uma prioridade. E aí eu já vou até dar uma dica, é o quesito mais difícil, Paulo, é mesmo, tá? Limitar isso aí, limitar o que está roubando o teu tempo. E eu vou falar uma coisa, que daí a gente já tá, olha, tarefa 1 a gente listou tudo, né? Então a gente vai listar logo no começo antes de todo mundo entrar, a gente estava falando do TikTok, né? Eu não vi ainda nada de TikTok. Eu não quero ver, eu não vou ver, porque a gente vê, se envolve, daqui a pouco a gente já está virando mais uma atividade que não está cabendo dentro do meu cronograma. Então eu não vou ser apresentada ao TikTok tão cedo. Depois, quem sabe. Mas então, a gente precisa primeiro listar tudo. Botei tudo no pacote, né? Quais são as redes sociais que eu participo, que eu acompanho? Quais são as séries que eu assisto? O que eu estou fazendo? Qual o momento? Enfim, tudo que eu faço. E especialmente listar essas coisinhas que às vezes me tomam tempo. E aí, a gente vai para a tarefa 2. A tarefa 2, prestem muita atenção. Eu achei melhor a gente falar em passo a passo, né, que é bem interessante, eu acho. A gente vai transformar os ladrões do tempo em atividades circunstanciais. Lembra que eu estava falando da televisão, do filme, da série, que eventualmente é uma atividade circunstancial, que não necessariamente é ladrão do tempo, e a gente nem precisa se sentir culpado porque está assistindo o filme, muito pelo contrário. O que a gente vai fazer é analisar quais são os nossos ladrões do tempo e transformar em atividades circunstanciais. Eu tenho Instagram, eu acompanho Instagram. Sabe o que eu fiz? Quando você clica lá no teu Instagram, no teu perfil, né? Lá em cima, no cantinho da direita, tem 3 linhazinhas do lado. Você clica nelas. Aí lá tem um item chamado Sua Atividade, se não me engano. Eu até dei uma checada hoje, onde quero, para eu poder falar para vocês. Tem lá, Sua Atividade. Aí vai mostrar quanto tempo você passa, em média, por dia no teu Instagram, né? Então, é a primeira coisa que vocês vão fazer. Vamos transformar o ladrão do tempo em circunstância que seja positivo, porque é legal acompanhar o Instagram, é legal a gente publicar, é legal a gente ver nossos amigos, é legal a gente ter divulgação de conteúdo, uma porção de coisas interessantes. Mas então vamos observar, uma coisa super importante é essa. Então, quando eu abro ali minha atividade, eu posso colocar um aviso no Instagram para um tempo, né? Vamos reduzir esse tempo que a gente fica no Instagram. Se a gente for reduzindo de pouquinho, a gente vai se acostumando, né? Reduz 10% do tempo que você passa por dia, 20%. Então, se o Instagram está dizendo lá para você que você passa 1 hora por dia no Instagram, vamos reduzir para 40 minutos? Aí o que vai acontecer? Quando chegar nesse tempo planejado, o Instagram vai te dar um aviso, 40 minutos. E aí lembra aquela primeira coisa que eu falei lá em cima para vocês? Vamos ser disciplinados.
e persistentes, quando eu ver no meu Instagram que deu 40 minutos, mas eu queria ver mais, não importa, a gente tem que ser disciplinado. Chegou naquele ponto, a gente vai parar e vai interromper. A gente tem que respeitar aquilo, as nossas próprias regras, né? Então, assim, é interessante, a gente se coloca a regra e a gente burla a nossa regra, e é isso que atrapalha o uso do nosso tempo. Então, vamos começar a ser disciplinado com as nossas regras? Primeira regra é essa. Então, a segunda tarefa que vocês vão fazer no fim de semana é abrir as redes sociais de vocês, olhar tudo e falar assim, bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos transformar em circunstanciais, que significa transformar em algo que pode trazer produção, produtividade. Até olhar Instagram pode trazer produtividade. Então, eu vou reduzir para 40 minutos, 30 minutos, é o suficiente para mim? Já deixou de ser um ladrão do tempo, né? Facebook, TikTok, todos os aplicativos que vocês mexem, né? Tomem muito cuidado com isso. Outra coisa são os e-mails. Então, estabeleçam uma regra para vocês. Regras são boas. Bom, todo dia eu vou acordar, vou abrir lá no meu celular mesmo, vou ver os e-mails, vou ver se tem alguma coisa urgente. O que tiver urgente, eu vou responder logo no primeiro horário da manhã. E acabou. Não tem que ficar entrando no e-mail durante o dia todo. As tarefas que aparecerem, os e-mails que aparecerem durante o dia vão ser respondidos no dia seguinte, naquele mesmo horário. Então, essas regrinhas, isso aí já te tira, já elimina um ladrão do tempo, né? Se cada hora o teu celular aparecer uma mensagem dizendo que entrou um e-mail e você clicar nesse e-mail para responder, você já perdeu o foco, você já não está mais fazendo o que você estava fazendo, você já prejudicou todo o teu planejamento, né? Então, eu acho até que uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar aqui a gestão do tempo é isso. A tarefa 1, listar. A tarefa 2, transformar ladrões do tempo em circunstanciais. E aí, a gente vai pegar essa nossa lista e vai fazer essa brincadeira aí, que é a tarefa 3. Eu estou passando muitas tarefas. Viu, Jucá? Depois, para a gente poder validar a apresentação a participação na palestra, eles podiam fazer as tarefas, né? Entregar para a gente as tarefas, ou apresentar lá o rabisco deles lá das tarefas. Seria bem legal, bem produtivo. E daí a gente vai distribuir, né, esse nosso quadrinho, a nossa terceira tarefa. Então, eu não fico rodando aqui os textos, eu não li. Tem duas Agora estou pessoas lendo. falaram agora, Helene, que não estão mais vendo a apresentação. É geral, pessoal? Foram só essas duas pessoas? A Lali, a Xanda tá vendo, agora foi. Tem gente que não, tem gente que sim. Quem não estiver vendo, a minha sugestão é sair e voltar, tá? Porque a maioria tá dizendo que tá vendo aí e tá indo. Agora só a professora tá aparecendo. Não tá aparecendo meu slide, não? Ou então lá em cima, onde a gente vê as pessoas, vejam se aparece a opção ver apresentação também. Lá, apareceu. Já tem gente botando que apareceu. Deixa eu Então, só beleza, botar pode aqui de seguir. volta. Pode seguir? Então, vamos lá. E daí a gente vai para a tarefa 3, tá? Que é a tarefa que a gente vai... vamos lá, a Ingrid falou que o celular não tem notificação, deixa sem som. Isso é ótimo, tirar a notificação. Olha, uma boa dica da Ingrid, porque toda hora que ficar aparecendo coisa no seu celular e você pegar para ver, isso tira completamente, né, o nosso foco, perde... Bom, o que a gente já está fazendo já sai daquele ritmo. E daí a gente vai para a tarefa 3, tá? Então, a gente listou, a gente transformou o que era ladrão do tempo em circunstancial. Então, a gente tem na nossa mão 3 coisas muito importantes, que são as urgências, que são as coisas importantes, que é o planejamento, aquilo que pode ser planejado, e a gente tem as circunstâncias, tá? Então, a gente vai pegar esses 3 pacotes e a gente vai distribuir aí. Olha que interessante. A gente vai pegar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, que a gente listou, e a gente vai fazer esse gráficozinho aí, que é super legal. Isso ajuda muito a gente conseguir enxergar... Ai, meu Deus, é a Marcela falando que
pessoal, se alguém reclamar para demorar para responder, tem gente que reclama comigo, ah, meu Deus. E aí a gente vai pegar e botar dentro isso aí é uma técnica, tá? É uma técnica usada em grandes empresas, em grandes empreendimentos. Claro que aí está de uma forma, parece pequenininho, né? Parece reduzido, mas isso é uma ferramenta muito utilizada em gerenciamento de projetos, tá? Que a gente faz esse gráfico aí, é um gráfico que leva lá para o mais quente, a crise, né? Que é aquilo que é muito urgente e muito importante. Então, aquilo que não tem mais tempo, né? A dica, haja agora, pega e elimina aquilo que é para fazer. A gente tem aquilo que a urgência é alta, mas a importância não é tanta, né? Então, ou você evita, ou você deixa para depois, são as distrações, né? Por exemplo, apitou o celular com uma mensagem. É urgente, porque apitou a mensagem, entendam que urgente não é a resposta, tá? É a demanda. Então, é urgente porque apitou uma mensagem, então é uma coisa que apareceu naquele momento para você, não é uma coisa que você estava prevendo, entrou uma mensagem, o que você faz? Se a importância é baixa, ou seja, entrou uma mensagem num horário que não estava planejado para você ver, você vai evitar ou você vai deixar para depois, você vai deixar para o horário que você se combinou que era para você acessar os e-mails, né? Então, são distrações. Aquilo que aparece assim, mas que não tem importância. São as distrações. São os e-mails, são os telefonemas, enfim, as mensagens que às vezes enfim, eu não vou ficar parando tudo que eu estou fazendo, que eu estou concentrada para ficar olhando ali. Enfim, reuniões que não têm foco, que não têm um objetivo. Essas coisas são distrações. As crises, né, você não tem como ficar planejando, você tem que simplesmente agir. Como foi o caso dessa palestra, né? Vamos fazer? Vamos apresentar? Eu agi. Eu sentei, peguei o material que eu tinha, falei, não dá para planejar muito, vamos conversar sobre isso, vamos preparar uma apresentação. Então, é agir. As circunstanciais elas não têm grande urgência, não têm uma grande importância, você vai encaixar ali da maneira que você achar melhor. E as coisas que têm pouca urgência, mas têm alta importância. Esse quadradinho verde é onde entra, por exemplo, o nosso TCC. Ele tem importância máxima nesse momento para vocês. Mas por que não é urgente? Porque não é uma coisa que você responde hoje. É uma coisa que requer planejamento, que você vai planejar cada meta que você vai atingir, cada atividade que você vai atingir. Então, você vai encaixar essa atividade no planejamento, tá? Então, quando a gente começa a dividir essas coisas, a gente começa, e principalmente o seguinte, usem papel, tá? Se vocês acharem melhor, pintem, pega lápis de cor, e quando você começar a enxergar até o colorido mesmo do teu papel, você começa a enxergar a sua vida acontecendo ali, né? Você olha para o papel e fala assim, caramba, eu estou conseguindo enxergar a minha semana. Agora eu não estou mais confusa no que eu vou fazer, se eu faço agora, se eu saio correndo, se eu pulo, se eu grito, ou se eu, né? Eu estou enxergando a minha semana. Então usem cores para enxergar a semana de vocês e para planejar esse pacotinho. E aí a gente vai chegar numa coisa que é o que eu quero que vocês cheguem, né? O meu grande objetivo é que vocês cheguem nesse fim de semana, nessa tríade do tempo que a gente chama, isso um resultado técnico que a gente vai ter, é um apanhado final de tudo que a gente organizou aí em cima, na tarefa 1, 2 e 3, que é chegar no final numa tríade do tempo. Qual é o grande objetivo dessa tríade do tempo? É que vocês cheguem em esferas, em balões, ou seja lá como a gente chamar, mais ou menos desse tamanho aí. A gente precisa que as coisas importantes, ou seja, aquelas que a gente faz, que exige foco, que exige calma e que gera resultado, ou seja, o TCC, por exemplo, e todas as tarefas contidas dentro do TCC, eu espero que todas estejam dentro dessa bolota azul, que não esteja com nenhuma tarefinha urgente.
Mas a gente vai ter coisas urgentes, não vai? Como essa palestra apareceu, é urgente, a gente tem que sanar, a gente tem que resolver. A professora que ligou e pediu que você mandasse um projeto, pintou uma necessidade urgente, a gente espera que dentro do pacote de tempo de vocês, o que vocês listarem como urgente seja uma bolinha menor, tá? Essa bolinha vermelha, o ideal é que ela tome até 20% do teu planejamento todo, geral do teu tempo. Tá? Então, as coisas importantes, elas têm que abraçar 70% das atividades, as urgentes têm que abraçar por volta de 20%, desculpa, falei errado, por volta de 10%, que sejam menores, desculpa, a urgência por volta de 10%, o menor pacote que a gente tem que ter é aquele de coisas que está com o tempo esgotado, o que significa que quanto mais a gente se planejar, quanto mais a gente se organizar, maior vai ser essa bolinha azul, menor vai ser a bolinha vermelha. Tá? Pode ser que nesse fim de semana a bolinha vermelha de vocês fique grande, porque vocês ainda não estão planejando o tempo de vocês, né? Vocês ainda não estão organizando esse cronograma. Então pode ser que a bolinha vermelha de vocês fique muito grande. É natural, não se assustem. Eu quero que com o tempo a bolinha vermelha vai diminuindo para as coisas que aparecem de uma hora para outra, e a bolinha azul, que são aquelas planejadas, comece a aumentar, ou seja, está tudo entrando no seu equilíbrio. E as circunstanciais, que são cerca de 20%, elas não são nem tão poucas quanto as urgentes, nem tão planejadas quanto as importantes, né? Então, as circunstanciais são um filme que a gente vai assistir, um momento que a gente resolve ter uma descontração, uma live que a gente vai ver, e alguma coisa que seja bacana, que não se torne um exagero, nem um desperdício, né? Em teoria ali para o foco de vocês para esse momento, para o foco da produção de projeto, algumas circunstanciais não vão gerar resultados, né? São momentos, né? Você não está ali para trazer resultado com aquilo, resultado que eu digo para meta lá dos importantes, não está trazendo resultado para meta dos importantes, mas está trazendo um resultado de descanso, é aquele momento que você precisa mesmo, e tem que ter, tanto é que eles sempre vão existir, tá? Você nunca vai reduzir essa bolinha a zero, os circunstanciais, eles sempre têm que ocupar um espaço da semana de vocês. Então, isso é super importante. E aí, eu queria apresentar para vocês uma próxima técnica que a gente usa em grandes projetos, é uma técnica de amarração aí da nossa gestão de tempo, mais um pouquinho de teoria, que é o que eles chamam de SMART. Né? O que é smart? A gente vive no mundo smart, né? É o telefone, o computador, a live, a televisão, a série, é tudo se conectando, se falando, se interagindo, é tudo smart. Smart é esperto, né, do inglês, é o inteligente, né, a televisão smart e todos os equipamentos smart que a gente tem hoje no mercado. Então, o que é essa inteligência e essa esperteza? E a gente vai usar isso um pouquinho mais agora para frente, que é o seguinte, vamos lá. A gente falou, vamos recapitular aqui um pouquinho, a gente falou que a gente precisa listar tudo que hoje faz parte da nossa vida, separar o que é importante e o que é urgente, separar o que é circunstancial, que vai acontecer, e transformar o que rouba tempo em circunstancial, para passar a ter um pacote de circunstancial prazeroso, bom e equilibrado na nossa vida, ok? Isso é o que a gente pretende. Agora, dentro daquilo que é importante, e vocês têm ali dentro do importante, por exemplo, o TCC, vocês precisam estabelecer as atividades todas que estão ali dentro, que vocês saíram listando, né? Cada atividade dessas, para cada atividade dessas, vocês vão estabelecer um plano SMART, para cada atividade dessas. O que é um plano SMART? Tudo que vocês listaram, para que de fato vocês digam que faz parte mesmo,
ou, de repente, alguma coisa que hoje vocês estão dando uma tremenda importância, mas aquilo precisa ser descartado, até para melhorar a qualidade do trabalho mesmo de vocês, para cada item que vocês listarem, vocês vão fazer uma pergunta SMART. O que que é isso? São essas 5 perguntas que vocês vão se fazer, né? Então, quando eu falo assim, por exemplo, vamos falar bem fácil, né? Uma linguagem bem para a gente transformar isso em compreensão. O que que eu quero com a atividade? Por exemplo, a atividade varrer a casa. O que que eu quero? Eu quero limpar a casa. Eu quero tornar a casa limpa. Então, é válido essa atividade que eu coloquei como importante? É válido. Eu vou medir a meta, tá? Como que é medir a meta? Lembra que eu falei que tem que ter começo, meio e fim? A cada atividade tem que ter começo, meio e fim? Senão a gente nunca vai saber quando que a gente terminou aquela tarefa, aquela atividade. Então, a gente pode medir a meta? Varrer a casa é mensurável? Sim ou não? Quando eu terminar de varrer a superfície de chão e juntar a poeira e botar no lixo, eu atingi a meta. Então, ela é mensurável. O que que é atingir a meta de varrer a casa? É mensurável, ok. Então, tá valendo, ainda tá dentro do meu pacote de coisas importantes. Essa meta, ela é atingível? Tá ao meu alcance? Tá ao meu alcance. Eu vou levar, não sei, 20 minutos varrendo, não sei quanto tempo varrendo. Tá ao meu alcance varrer todos os dias? Não tá. Tá ao meu alcance varrer uma vez por semana? Tá. Então, beleza. Então, dentro do meu pacote de importante, eu vou planejar que toda segunda-feira de manhã eu vou varrer durante 20 minutos a casa. Então, é uma meta atingível. R do SMART são os relevantes, né? Qual a relevância disso? Eu preciso varrer a casa para que eu me sinta bem, para que a casa fique limpa, para que eu consiga trabalhar com qualidade. Então, é relevante? É. E continua no meu pacote? Continua no meu pacote. E o prazo? Né? O prazo é super importante. Está dentro do tempo? Eu consigo colocar 20 minutos toda segunda-feira para varrer a casa? Consigo. Está dentro do tempo daquelas minhas 24 horas que eu tenho? Então, beleza. Preencheu todas as letrinhas do SMART, é uma atividade que vai para dentro do meu pacote. Não preencheu, vamos repensar. Tá? É uma atividade que não tem meta, que eu não consigo atingir a meta, que está fora do meu alcance, não é relevante. Pessoal, descarta, porque essa atividade vai ficar batendo na cabeça de vocês não têm como atingir, vai virar uma neurose, né? E a gente nunca se sente completo, porque sempre acha que está faltando alguma coisa que a gente não consegue fazer. Existem coisas que não são atingíveis, claro que existe. Né? Se eu falar para vocês que a atividade que eu vou listar lá no meu pacote é lavar o banheiro todo dia, isso está fora da minha meta. Eu não consigo atingir. Eu não consigo encaixar, não é atingível, não é relevante eu lavar o banheiro todos os dias. Então, são coisas assim. E daí eu vou descartar do meu pacote. Começaram a entender, a enxergar como que começa a clarear a nossa semana, o nosso pacote de atividades, para poder encaixar de maneira qualitativa o meu TCC, por exemplo, especialmente nesse momento, né, que a nossa rotina mudou toda, que nosso momento está completamente diferente. Jucá, só fazer um particular aqui, você vê que eu falo muito, né? Eu vou seguindo, tá? Mais uns minutinhos para mim. Tá bom. Você me corta aí, tá? A gente começou 2h20, né? Ainda vai dar, tem mais uns 10 minutos para fechar a primeira hora. Aí acho que a gente dá uma pausa Maravilha. e abre para as perguntas. Ótimo. Pode mais uns 10, 15 minutos aí, sem. Show. É o tempo para eu fechar, mais uns 10 Sim, tá minutinhos, ótimo. então. Não, aí vai fechar. Eu tô controlando aqui, foi 2h20 mais ou menos que eu te dei a palavra. Maravilha. Então tá. Então vamos seguindo. Tá compreendido? A gente tem a primeira tarefa, listar a segunda tarefa, começar a separar o que é ladrão do tempo, transformar isso, né? E eu repito para a gente ficar bem claro com o que a gente precisa trabalhar. E no final das contas, encaixar cada tarefa dessa dentro do padrão SMART. É SMART, beleza. Não é SMART, vamos repensar e jogar fora, tá? Vou falar exatamente sobre isso agora, né? Procrastinação.
Procrastinação é diferente de ócio. E por que eu trouxe isso aí para gente? Porque tem a ver diretamente com os nossos ladrões de tempo, tá? E tem a ver com que a gente tem lá em cima, lembra quando a gente falou aqui sobre os circunstanciais, né? As atividades circunstanciais, lembra? Que elas são importantes. Eu falei, não fiquem, se sintam culpados por assistir um filme, por exemplo. O circunstancial, ele é importante, ele é muito importante. E é diferente de procrastinar, é um ócio criativo que a gente chama. E o ócio, olha só que interessante, Domenico de Masi, ele é um sociólogo italiano, né, dá para ver pelo nome dele. Ele tem um livro cujo nome é Ócio Criativo, ele fala muito, ele dá muitas palestras sobre isso. E ele fala isso aí, olha, ócio não consiste em não fazer nada, não significa preguiça, ócio não é preguiça. Que é muito diferente da procrastinação, né? Procrastinação é quando você pega lá a tua rede social, começa a olhar Instagram, e quando você vê, você já está 1h30 rolando a tela do Instagram. Sem nada, sem agregar nada, sem produzir nada, sem aprender nada, com nenhum objetivo, e você vê que a hora passou e você já perdeu o timing que você tinha para poder fazer as outras coisas, e isso aí é de fato a procrastinação, né? Era o nome da turma de mestrado. Mentira, cara! E quem nunca? Fala pra mim, quem nunca procrastinou? Quem nunca ficou rolando a tela do Instagram? Não é nosso momento agora, mas quem nunca, né? Maravilha, cara, demais, adorei. O bom é que quando a gente assume, eu acho que o primeiro, como é que é? A primeira ação da mudança é admitir, né? Eu era, né? Eu já procrastinei, já passei dias de falar assim, caramba, meu Deus do céu, joguei fora, joguei no lixo, me roubaram o tempo, né? No caso. Filha, mamãe tá dando aula, tá? Tem umas interferências aqui de filha, mamãe, vamos lá. Então vamos falar desse ócio criativo, né, que o Domenico de Masi fala tanto. Ele levanta 3 itens super importantes sobre o ócio. O ócio, ele não é não fazer nada, ele significa 3 coisas super importantes que ele fala: trabalhar, aprender e se divertir. A Aline também. Show. Eu também sou um pouco, aí eu me corto assim, eu falo, não, já deu, já procrastinei demais, então vamos criar foco aqui, daí eu paro, quem, né? Quem não? E aí, a gente, dentro do ócio criativo, a gente trabalha 3 coisas dentro do ócio. Uma, trabalhar, né, efetivamente produzir, que é o que vocês fazem quando vocês criam foco, sentam no computador e vão produzir. E também é quando a gente varre a casa, também a gente está produzindo, tá? Produzir não é só gerar prancha de desenho de TCC. Aprender a estudar. Então, eventualmente, você está numa live, e isso é um ócio criativo, porque você está vendo alguma informação, né? A gente está vendo está assistindo uma aula, está trocando uma ideia, está estudando. Então, eventualmente, algumas coisas que parecem procrastinação, o que não é uma série bacana que instrui, um documentário que instrui, isso tudo é aprender. E terceiro é se divertir, né? Jornal, sim. Jornal é tão importante, né, que a gente não seja consumido por tantas, por exageros, né, porque acaba que algumas pessoas acabam algumas pessoas tendo esse ladrão do tempo em notícias o dia inteiro. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para que notícia o dia inteiro não seja um ladrão de tempo, tá? Então, quando a gente assiste um programa, uma sessão de jornal por dia que traga para a gente as informações, isso é instrução, não é
não está roubando tempo, então legal, né? Bacana, faz parte. E divertir-se. Olha que divertir faz parte do ócio. E aí vem aquela frasezinha que todo mundo já escutou, né? Todo mundo já botou em algum momento na vida, no Instagram, né? Trabalho, como é que é? Trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um só dia na sua vida, né? As pessoas falam muito, e eu costumo dizer muito também, que a gente precisa se divertir no trabalho, a gente precisa ter prazer de fazer o trabalho, prazer de estar dando uma aula, de estar produzindo uma planta. E aí eu vou perguntar isso para vocês, né? Quem escolheu o tema de TCC de vocês? Foram vocês próprios, né? Não foi uma imposição, cada um escolheu e teve um motivo para isso, né? Tem uma história por trás disso. Talvez isso seja até um princípio, né, de apresentação mesmo, né? O que é um trabalho, se não a história desse trabalho, da onde que veio esse trabalho, por que eu quis fazer isso, né? Todo mundo tem um propósito por trás de tudo. E então esse trabalho, sempre que vocês forem fazer o desenho e falarem assim, eu tenho que fazer 5 cortes. Nossa, vamos pensar nisso como um prazer de representar algo que vocês escolheram e que amanhã depois vai trazer uma memória incrível para vocês de algo que vocês passaram, né, de uma dificuldade, de uma dedicação ou não e tudo mais. Então, acho que a diversão tem que fazer parte também do trabalho e também do aprendizado, né? Divertir-se é isso. E daí o Domênico de Masi, ainda, esse sociólogo, ele fala que o ócio é o privilégio do trabalho intelectual. Olha que interessante como ele enxerga, e a gente precisa passar a enxergar dessa forma, né? O privilégio do trabalho intelectual. É um trabalho em que você está produzindo, está aprendendo enquanto produz e tudo mais, e está se divertindo em torno dessa troca de conhecimento, em torno disso tudo. Então, vocês precisam, nesse momento, por exemplo, começar a enxergar, até para transformar essa quarentena num momento mais leve, enxergar o TCC dessa forma, como um ócio criativo, como um momento em que você está trabalhando, está aprendendo e está se divertindo ao mesmo tempo, está produzindo aquilo que você planejou produzir, né? Aquilo que você quer produzir. Agora que eu li, Jucal, a tua procrastinadora mirim, show. Então, Marcela, é exatamente isso. Não são todos que têm essa oportunidade. Agradeçam a oportunidade. Toda vez que eu estou louca aqui preparando aula e tal, e vou entrar na sala de aula com o aluno e a gente está juntando uma porção de tarefas, né, nesse momento de quarentena, a primeira coisa que eu faço é agradecer, né, por a gente estar fazendo algo que adora e que a gente se diverte fazendo. Então, é sempre agradecer pela oportunidade de poder desenvolver um trabalho intelectual. É uma parcela muito pequena da população que tem esse privilégio, né? Então, vamos tratar isso. Tenho certeza que quando vocês olharem dessa forma, aquele planejamento semanal de vocês, o calendário de vocês mesmo, o cronograma de vocês vai ficar mais leve, vai ficar mais bacana, né? Vocês já vão ver com outros olhos. E de fato, né, uma coisa que é importante, aproveitando e falando sobre essa questão de privilégio, desde a era, né, pós-industrial, que a gente começou a ter máquinas para fazer um trabalho que não precisa ser tão pensante, né? Então, cada vez mais a gente automatiza tarefas sequenciais, mas a gente não está isento do poder de criação, do poder de interferência nessas atividades que a gente faz, né? Então, é muito bacana, uma oportunidade, vamos começar a pensar nisso quando a gente fizer essas tarefas que estou passando para vocês. E fazer uma alternância, tá? No final das contas, eu quero realmente que essa bolinha exista, essa bolinha circunstancial. A gente precisa fazer uma alternância entre foco e relaxamento, e vamos começar a listar todos os nossos importantes, todos os nossos itens que são importantes, e dentro deles, não esqueçam, os itens precisam ser smart, eles têm que ter
metas específicas, a gente precisa medir a meta. Eu tenho uma aluna que está vendo, tá aí com a gente, ela fez um checklist maravilhoso. No checklist dela tem um item cotar. Cotar, eu acho ótimo isso, porque é um momento em que ela vai falar assim, agora eu vou cotar, eu vou atingir essa meta, eu vou sentar, eu tenho a meta, o que eu quero botar meu desenho todo com medida. Ela vai sentar, ela vai cotar, e quando ela terminar, ela vai falar assim, ok, meta atingida, porque é uma meta atingível, ela consegue planejar, colocar no calendário dela um dia para fazer cotas, só isso. Letícia, coraçãozinho para ti também. Então, tá vendo? Então a gente precisa de metas que sejam atingíveis, relevantes e com prazo, tá bom? Combinadíssimo as nossas próximas tarefas? E aí vem a nossa Letícia, super organizada. Eu posso contar um parênteses? É porque é tão legal, tão produtivo, achei que tão incrível. Teve um dia que ela falou assim para mim, eu tenho que fazer umas outras coisas, eu tô com a cabeça, não sei o quê, não consigo pensar num projeto agora. Eu falei, esquece o projeto então. Esquece, para e faz o que você tem que fazer. Foca no que você tem que fazer. Depois você vai sentar no seu projeto sem ter isso atrapalhando a tua cabeça. E foi o que ela fez. No outro dia ela sentou e, nossa, o projeto dela teve um ganho maravilhoso, não foi, Lê? Foi show de bola. Então, é isso que eu falo para vocês, essa alternância, tá bom? E esse planejamento. Então, vamos lá. Eu listei aqui no final essa caretinha aí da nossa personagem. Eu quero que vocês tenham também uma atenção muito grande sobre a autossabotagem. A autossabotagem, no final das contas, é não fazer nada do que a gente falou o tempo todo durante 1 hora. Então, se a gente fizer tudo diferente, a gente vai entrar nessa listinha aí de autossabotagem. Aí, nossos itens, falta de direcionamento. Lembra que a gente tem que ter uma meta, a meta tem que ser atingível e a meta tem que ser clara? A gente tem que ter objetivo, esse objetivo guiado, né? E quando a gente tem claro o que a gente vai fazer, a gente vem com inovação, a gente tem insights, a gente tem ideias, a gente consegue solucionar problemas. Então, se dentro da minha semana, por exemplo, eu tenho lá um compartimento, um auditório que eu não consigo resolver, então eu vou separar um horário só para pensar nisso. O que vai acontecer? Eu vou focar nisso e vou solucionar esse problema. Eu tenho que objetivar a tarefa que eu escrevi para fazer naquele dia, ok? Medo de falhar. O medo de falhar é uma coisa interessante, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, né? Se eu não pegar água, eu vou ficar com sede. Tudo bem, isso é uma coisa óbvia. Mas aí a gente transfere para tudo que a gente faz uma antecipação de algo que a gente não sabe se vai acontecer. Então, medo de falhar é o medo de uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, né? Então, a gente não começa a fazer um desenho porque a gente tem um medo de uma coisa que ninguém falou que não vai ser possível, né? Então, a gente tem que se controlar com esses medos de falhar. Isso bloqueia. E a gente senta na frente do trabalho e fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer o corte dessa edificação. A gente nem sabe se vai haver alguma falha, a gente tem medo de começar. Então, esse medo de falhar, ele adianta uma coisa. Janaína, pronto, ela se acusou, então falo mesmo. Total, você nem começou a arriscar e já fica com medo de falhar. A gente só falha, vou contar uma coisa para vocês, a gente só falha depois que faz. Falhar é consequência de fazer. Vocês já entenderam que a gente não falha antes de fazer? Quem falha antes de fazer? Se eu continuar deitada na cama e não for varrer a casa, eu vou falhar em varrer a casa? Não vou falhar, porque eu não fui fazer a atividade. Então a gente precisa fazer. A gente não pode antecipar uma falha que nem aconteceu, não é isso? Então, isso é uma coisa que interfere e muda muito o que a gente está se propondo aqui de organizar o tempo. Manter-se na zona de conforto, tá? Nunca se mantenham na zona de conforto, se desafiem, saiam da caixinha, sai daquele... lá, tá vendo? Não conseguir levantar para fazer já é uma falha, exatamente. Você está falhando,
que levantar mesmo, e lembra lá atrás que eu falei sobre disciplina e persistência. Sempre, a gente tem que persistir até atingir o nosso goal, né? O nosso goal é chegar lá no final com o nosso cronograma zerado, tudo feito, tudo entregue. Esse é o nosso goal aqui. Passividade, né? O pensamento criativo, trabalhar, produzir, conseguir aquele ócio criativo lá que o Domênico de Masi fala, que é produzir, aprender e se divertir com o que você está fazendo. E exige o quê? Proatividade. Então não adianta a gente ficar sentado, aquilo que a Xandra falou, né? Não adianta não levantar, né? Passividade atrapalha na nossa execução das tarefas. E tentar justificar tudo. Esquece justificativa, tá? Não vamos pensar num porquê de nada. Eu não fiz, ok, amanhã vai ser diferente. Então amanhã vocês vão acordar e vocês vão fazer para mim essa lista das tarefas que vocês têm, o que está pendente, o que é urgente, o que não é urgente, o que dá para planejar, o que cabe nas próximas 5 semanas, tá? O que a gente vai descartar, porque não atingiu aquelas perguntinhas do Smart, descarta logo, tira da cabeça, porque isso só vai minando a tua programação de tempo, ok? Fica essa mensagem aí para você, olha, podemos melhorar esse processo com a rodinha na mão, e o camarada fala, não podemos agora, estamos muito ocupados. Então, agora, a gente vai parar para fazer esse planejamento. Ah, professora, mas eu já estou no meio do TCC. Não importa. A gente vai parar para melhorar o nosso processo e retomar com muito mais qualidade, com muito mais velocidade, com muito mais foco. Certo? Por fim, aí uma mensaginha para vocês, podemos administrar as atividades e os eventos que queremos realizar, dentro do tempo que temos disponível, lembra as metas atingíveis que estão ao nosso alcance? Organizar nosso tempo vai além de computabilizar o tempo no relógio. Organizar nosso tempo traduz nossa visão de mundo e o que nós esperamos que aconteça nas nossas vidas. Use o tempo a seu favor. Feito, pessoal. Eu acho que é só, Juca, falei muito, passei do tempo, obrigada, e vocês, Não, acho que foi... vocês podem me falar Eu em mais acho que foi e 1h07. Foi oi, o quê? Como é que é? Deve ter sido 1h07. Meu Deus do céu, Jesus que eu falo muito. Não, tranquilo, foi ótimo. Viu aí os comentários? Gostaram? Que lindos, obrigada, pessoal, obrigada. Vamos todo mundo lá para interiores comigo. Você viu que eu estou só fazendo propaganda, hein, Juca? Isso aí. Então, pessoal, acho que o que a professora Eliane, acima de tudo, falou é assim, a gente tem que ter um método, né? Tem um processo. E não deixar se abater por dificuldades que a gente vai encontrando. Encontrou uma rotina, criou uma rotina para estudar à noite, ficou ruim, ajusta. Acho que esses ajustes no meio do caminho são super importantes e são válidos. No finalzinho ela falou exatamente isso. Eu já comecei o TCC. Vamos fazer o marco zero a partir de agora, tá? Tentar não se auto-sabotar. Eu acho que muita gente se coloca para baixo, né? Se coloca incapaz. Se vocês chegaram até o 10º período, gente, se vocês entraram no curso superior, se vocês estão acabando o curso superior, vocês estão acima de 2/3 da população, quiçá mundial, talvez nem só do Brasil. Então, vocês são vencedores até aqui ao momento, tá? Então, agora fechar esse ciclo e ciente que é só um ciclo, não é o ciclo final, tô desesperado. A gente aí falou, a Sônia falou que está procrastinando no doutorado. Eu quase abandonei o mestrado por procrastinação, tá? E estou procrastinando a minha entrada no doutorado. Então, Eu é sempre também. isso. A gente vai Viu? junto. A gente Então, vai junto. é sempre... Vou falar da Aline, que eu sei que ela também procrastina a entrada no doutorado. Eu acho que é isso, a gente precisa, viu, a Aline falou aí, né? A gente precisa saber que a gente é capaz, que a gente já foi capaz de chegar até aqui, a gente só precisa entender que a gente tem essa capacidade de dar mais um passo. E o que a professora Helene sugeriu é uma atividade super importante, ninguém é obrigado a nada nessa vida, eu sempre falo isso, mas se quisesse colocar assim, pô, acho que eu vou tentar aplicar as coisas que a Eliane me falou para fazer essa programação, esse planejamento, eu tenho certeza que a professora Eliane vai se sentir aberta de receber esse direcionamento. Acho que através do e-mail, Eliane, fica melhor para você Pode. gerenciar. Deixa eu escrever aqui embaixo o meu e-mail. Escreva teu e-mail e estão perguntando se você pode disponibilizar essa apresentação também. Posso. Então, eu vou fazer junto. Quem me pedir por e-mail de imediato via Soul eu mando a gravação e a apresentação. Uniswan é .br? Eu acho que é, né? .com.br, isso.
Oba, nós três na turma, Aline, show, imagina, vamos. Tá? E aí agora eu vou abrir para algumas perguntas, gente. Vou dar mais ou menos uns 10, 15 minutos, para não ficar muito longo, mas quem quiser fazer uma pergunta, a gente pode gastar mais aí uns 10, 15 minutos. A Ingrid já está perguntando outra coisa. Mas é bom, vale, tá É dando uma ótimo. Não, chance. espaço é sempre possível da gente tirar qualquer dúvida. Ingrid, me manda um WhatsApp no particular com teu e-mail Sou Uniswan. Não é o caminho oficial, mas é o caminho mais rápido. Eu consigo ver com TI a forma de resetar tua senha, tá? Ó, realmente olho para trás e vejo minha caminhada até o TCC. E já está tarde demais para desistir. Palavra do Kelvin, ó, viu? Isso aí, Kelvin. Show, é isso aí. É parar Acho que a para... Ingrid era. Desculpa, vai, pode falar. Não, pode falar. Peraí, tá. Então, pois é, eu acho que tem uns momentos que a gente olha para trás e fala assim, não vou desistir, óbvio, né? Ninguém, pelo amor de Deus, não é momento de desistir. E daí a gente pensa, será que ainda dá tempo para rever alguma coisa? E aí, como eu falei no final, vamos parar agora, replanejar o que falta, o que vai ser daqui para frente, porque desistir não é uma opção. A gente vai reorganizar o horário, quem tiver com ainda um pouco bagunçado, porque verdade que mexeu muito com a gente, né? Essa mudança de rotina, porque não foi opcional, né? A gente não falou, vou agora trabalhar em casa, não foi opção. E essa falta de opção mexe com a gente, né? A gente se sente um pouco mal e tal. Muda a rotininha. Então, vamos rever essa rotina, vamos rever o que está dando certo, o que não está dando certo, avaliar o que a gente está fazendo com esse tempo, o tanto que a gente está procrastinando, o tanto que a gente pode ajustar e seguir só com mais organização, né? Daqui para frente. Não é momento ninguém abandonar o barco. É hora só de desistir nunca. É só agora reorganizar. Isso aí é o que a gente precisa fazer. De animal. Né? Vê quais Em são os urgente falar sobre tempo para isso, para a gente reorganizar. Legal, Cristiane, bacana. Pergunta do Lúcio aí, te provocando. Ixi, Maria, deixa eu ver qual é a pergunta. Puxa vida, porque essas perguntas são assim, não sei, Lúcio, acho que a gente precisa entender primeiro que nós somos humanos, sabe? No outro dia, conversando contigo e com o Jucá e com o Mário, a gente estava falando de educação, né? Me tranquilizou muito depois daquele dia que a gente conversou. Porque eu vi que não faz parte da minha formação, do meu dia a dia, alfabetizar minha filha, né? Então, eu encaixei dentro do meu horário, eu estava naquele momento que a gente conversou, eu estava ainda muito, o que eu faço, como é que eu faço, como é que eu ajo, e eu encaixei meia hora, então eu me disciplinei, meia hora sentar com ela, para ver, fazer uma atividade, brincar com as letrinhas. Eu não sou formada, não estou preparada para isso, mas preciso que ela não perca esse contato, por exemplo. Mas eu também exatamente não sou multitarefa, eu não consigo. Por exemplo, ela passava de 7h30 a meio-dia na escola. Eu não consigo tirar de 7h30 a meio-dia para dar aula para ela, eu não consigo. Não cabe. No meu dia a dia eu dou aula, preparo um monte de coisa. Então, quando a gente começa a entender que a gente não é perfeito, que a gente não abraça tudo, que a gente não consegue fazer tudo, mas que a gente pode fazer um pouquinho, que a gente pode encaixar nesse cronograma o que a gente vai fazer para poder suprir algumas lacunas, nossa, aí a gente já começa a ficar feliz, né? A gente já começa a ver que, puxa vida, eu atingi a meta. Lembra aquela história da meta atingível, pessoal? Eu atinjo a meta toda vez que eu termino uma atividade de 20, 30 minutos com a minha filha, que é tudo que eu consigo fazer, atividade que eu digo escolar, né? Eu falo assim, estou feliz, atingi a meta. Então, é meio que isso. Debate dos grupos naquele dia, Jesus. Então, mas eu acho que o Lúcio é multitarefa, eu acho que o Lúcio consegue fazer isso, né, e escrever artigo, e publicar, e falar com a gente, reunir tudo ao mesmo tempo. Eu não sei, Lúcio, como você consegue. Você pode até falar pra gente, mas eu comecei a dividir meus horários e atingir pequenas metas, né, entender que nós não somos perfeitos e tudo. Carlos Henrique também tem filha,
né? E Jucá também. Jucá tá nessa também, né, Jucá? Fala aí. Tô aqui, ó, agora. Como que eu não tô? Olha lá, a bichinha. Fala aí, o que você tá fazendo, filho? Eu tô estudando. Ai, que bonitinha. E às vezes eu esqueço o microfone aberto. Viu? A gente vai atingindo, linda, a gente vai atingindo as metas. Crises existenciais, por quê, Lúcio? Vamos conversar sobre isso. Você me fez ali acomodar na situação de que eu não sou perfeita e não consigo atingir tudo. E a gente vai pegando, né, fazendo as pequenas metas. E agora é o contrário, agora eu vou conversar, vou te convencer disso. Bom, eu acho que deu, né, pessoal? Alguém tem alguma pergunta específica para a professora Eliene sobre a questão da gestão do tempo, sobre métodos, né, de gestão de tempo? Kelvin, Karine, Lohane, quem está em TCC, Maicon, Letícia, Stephanie. Não? Estão mais seguros, acima de tudo? Pode abrir o microfone, por favor, Alexandre. Então, já quero um socorro. Nessa fase que a gente está de isolamento e as matérias, as disciplinas estão sendo requisitadas geralmente semanalmente, por atividades. E, além disso, eu ainda tenho o meu projeto, ainda tenho os livros que eu tenho que ler para fazer artigo, para produzir. E já estou na situação de alguma atividade eu tenho que abandonar, sendo que são as atividades que eu preciso, são atividades de aula, atividades de disciplinas, entendeu? Eu queria uma luz, Su. O que você acha? Vamos lá. Uma coisa bem interessante, a gente já deve ter acontecido com todos vocês, de vocês ficarem com 25 mil, porque agora a gente tem o Google, né? O Google acaba armazenando tudo em nuvem, mas antigamente, né? A gente começava a salvar umas fotos. Aí salvava. E toda hora a gente via que estava lotado de foto. E aí a gente ia tentar apagar algumas, a gente não conseguia abrir mão de nada. Acontecia com arquivos no computador. A gente não conseguia abrir mão de nada. Aí, de repente, a gente perdia o HD. Aí perdia aquilo tudo, que a gente estava com medo de soltar, né? Com medo de botar entre aspas, se livrar daquilo. E daí, de repente, às vezes dava um alívio, né? Eu juro, acontecia comigo, né? Me dava um alívio de falar assim, caramba, eu fiquei tão presa que não queria apagar nenhum arquivo, nem nada, e não sei o que. Na verdade, eu não usava isso, eu não mexia nisso, eu não precisava mais disso, ou eram versões, sei lá, e já foi ultrapassado, e agora eu perdi tudo e eu não vou chorar, não vou sofrer, e bola pra frente, né? Então, é muito engraçado quando a gente está com uma coisa na mão, a gente não consegue largar de jeito nenhum, né? A gente acha que vai sofrer muito se a gente deixar uma coisa ali de stand-by, separadinho, que não é momento. A gente quer abraçar tudo, né? De novo, aquele polvo que a gente falou, que a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito, Alexandre, alguma coisa você vai ter que rever, né, e estabelecer metas atingíveis, sempre, separar as coisinhas e dentro de metas atingíveis. Então você vai pegar, vai fazer tua lista de tudo que você tem, faz a lista, porque é engraçado que tudo na cabeça, a gente tem tudo na cabeça, né, mas a gente não está vendo as coisas. Quando a gente escreve, é como se a gente estivesse falando para nós mesmos, né, quando a gente escreve, reforça, a gente quando lê, isso é psicologia mesmo, quando a gente lê, a gente fala, parece que é uma coisa de boca para fora, né? Aí quando a gente lê, aquilo entra no nosso entendimento. Quando a gente visualiza, quando pinta de cores, a gente começa a entender. E abri até minha câmera para você ver. Ah, não estou vendo. Não tá aparecendo aqui, peraí que vai aparecer aqui. E aí quando você... Não está aparecendo aqui para mim ainda. Isso tudo escrito também. Ah, tô vendo você, oi, olha, é isso aí, tem que botar tudo no papel. Aí depois que você botar no papel, responde aquelas perguntinhas do Smart, aquilo ali é muito legal, um truque muito bacana. Você vai se perguntar qual é a meta, você vai, em algumas coisas aí, que você já sabe, você vai ver que não é atingível, né? Você já vai descobrir que está fora do teu alcance. O que estiver fora do teu alcance, você tem duas alternativas. Ou você vai eliminar,
você vai guardar na gaveta para pegar depois, né? É um artigo que eu deixei de fazer e que depois eu pego para fazer porque não é momento, porque a minha prioridade é outra. Lembra aquela história que eu falei da prioridade? Então, ou você vai arquivar aquilo para depois, ou você vai diminuir a meta. Tá? Que isso também é possível. Tem coisas que a gente se exige, por exemplo, aí eu estou lá fazendo o projeto e eu quero apresentar 5 cortes, e eu vejo que não dá para eu atingir a meta de 5 cortes, eu vou tirar, eu vou diminuir, eu vou reduzir para 2, né? A minha meta é aprender 3D Max e apresentar todo o meu projeto em 3D Max. Cabe esse curso? Eu tenho condições? Está dentro da disponibilidade de tempo? Não está. Então, vamos ver qual é a meta atingível, como que eu posso apresentar o trabalho de uma outra forma que não precise de uma coisa que não vai encaixar no meu horário. Então, é meio que isso, Xandra. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ou cortar fora algumas coisas e deixar para depois, ou diminuir a meta, né? Você está atuando em muita coisa, né? Mídia social e agitando o pessoal, nós por nós, que é muito legal. Reduz um pouquinho a tua meta, delega. A gente tem que aprender a delegar, né? Chama alguém para te ajudar no que você pode delegar. O teu trabalho você não pode delegar, mas o que você gerencia do nós por nós, de repente você consiga dividir alguma coisa. Então, acho que a gente tem que diminuir isso, reduzir a meta. Eu acho que é o momento, não é o momento de dobrar a meta, por favor. Ótimo. O Carlos Henrique fez uma pergunta parecida, mas voltada exclusivamente para projeto. E quando você tem professores que toda semana te pedem algo, se tratando de projetos, quase sempre é difícil de cumprir semanalmente. Como se organizar? Ixi, Maria, tá brabo, hein? Vocês estão fazendo pergunta muito difícil. Jesus amado, aquela história, né, da arquitetura. Né? Depois que eu entrei para arquitetura, eu não tive mais 8 horas de sono. A gente vai ter que encaixar isso aí. Aí Dormir você para os fracos. Dormir é para os fracos. Não, Juca, não é assim que tem que falar. A meta tá difícil. Como é que tu falou também, Alexandre, para mim, esses dias, hoje, né? 2020 não é para fraco, né? Não, é só para os guerreiros. É para os guerreiros. Nosso currículo vai estar lá, sobrevivente de 2020. Gente, eu acho que é conversar com os professores e diminuir a meta, Alexandra. É que é muito feio eu falar isso, mas eu juro que eu já reduzi a minha exigência. Por exemplo, eu como aluna, eu já reduzi a minha exigência para umas disciplinas para me dedicar mais às outras. Eu tive que fazer um equilíbrio. Em alguns momentos a gente equilibra algumas coisas, não tem como. Por exemplo, o momento que eu estou com, o tempo que eu estou com a minha filha é muito importante, né? Imagina nesse momento. Então, eu tenho que reduzir a minha exigência para uma outra atividade que eu estou fazendo, que às vezes é lavar o banheiro, às vezes eu tenho que passar por cima de alguma coisa, de alguma atividade que não vai me trazer tanto benefício ou que não tenha tanta consequência quanto, por exemplo, dar uma atenção para uma criança no momento de quarentena, né? Então, a gente vai ter que se equilibrar, né? É uma coisa que é um pacote, né? Não é só TCC, tanto que as atividades não são só TCC. Olha, a minha filha gritando. O pacote não é só TCC, né? O pacote é TCC, mais casa, mais dormir, mais se alimentar, mais tudo, né? Mais rede social, mais filme, mais tudo. O pacote é grande. Deixa eu até me corrigir, assim, a Marcela brincou ali que se o psicólogo ou psiquiatra, né? Não, agora eu perdi. Ouvi a gente dizendo que dormir para os fracos mata ela, né? Desvalorizando o sono. Não, eu acho que o sono é importantíssimo. A qualidade do sono é mais importante até do que o tempo, né? Que você vai se dedicar ao sono. Tô brincando. Acho que toda essa questão de alimentação, sono e essa vida social tem que ter. Acho que é muito o que a Eliane falou. Não é errado você parar um pouquinho para ver uma rede social, para ver uma TV, mas você tem que ver se isso não está tomando tempo demais, né? Se isso não está servindo muito mais como uma fuga do que apenas como uma pausa nesse teu tempo. E vocês, alunos, às vezes esperam muito a gente definir o que é o mínimo, para poder se basear no mínimo para entrega. Eu sei que muita gente aqui do TCC está agoniado para saber assim, o que é o mínimo para eu ser aprovado.
a gente até pode definir, enquanto professores, assim, um mínimo. O orientador vai definir, né, acima de tudo, mas a gente coletivamente pode até definir. Mas, acima de tudo, você tem que saber o que que é o mínimo, o que que você entende que o TCC tem que ter minimamente para ser defendido, para ser justificado, para ser apresentado. Pô, tem que ter planta, corte, fachada? Tem. Quantos cortes? Se você achar que consegue resolver muito bem a explicação das alturas da sua edificação com um corte, é um corte só que você vai fazer. Você não vai fazer 2, não vai fazer 5, não vai fazer 20. Acha que é importante ter uma maquete eletrônica? Ótimo, beleza. Ela tem que ser fotorrealista? Tem que ser a melhor maquete do mundo? Não. A função da maquete tem que servir para explicar a volumetria. Ela não é para vender o seu projeto, é para compreender o seu projeto. Então, o próprio aluno, né, o próprio indivíduo, tem que também estabelecer os seus mínimos. Não é ficar esperando o mercado só colocar o que é o mínimo, ou um avaliador, né, um professor. Eu acho que é um pouco nesse sentido que vai a minha orientação assim para vocês, assim, o que é o mínimo, né? Qual é a régua básica? É o que você entende, quanto aluno de 10º período, que tem que ter um projeto, gente. Assim, dá para apresentar um projeto com 2 cortes? Dá. Mas o que adianta fazer 2 cortes capenga? É melhor fazer um corte super completão, super bom, do que 20 cortes capenga, tá? Então é isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, é avaliar o que vocês estão, como que vocês estão se cobrando nesse momento também, né? Volta àquela história que a gente estava conversando com o professor Lúcio, diminuir um pouquinho o nosso nível de exigência. Eu não posso ser o que o que a professora da minha filha é de 7 a meio-dia, eu não posso ser, então eu tenho que encarar isso e fazer dentro do que eu posso, o tanto que eu posso. Mesma coisa com os trabalhos, com tudo mais, né? Eu falo por mim, porque logo que começou a quarentena, começou uma coisa muito louca de todo mundo querer produzir muito, e especialmente internet, né? De cara veio muita coisa de gente produzindo e aparecendo e marcando e publicando e não sei o quê. E logo no começo eu mesma olhei e falei assim, caramba, eu não estou fazendo nada. Eu estava me ajustando, né? Eu estava ajustando o meu tempo. E depois eu comecei a entender que eu tenho que fazer aquilo que cabe dentro da minha prioridade. Cada minuto eu tenho uma prioridade, por exemplo, agora a minha prioridade é estar aqui com vocês, daqui a 10 minutos minha prioridade vai ser outra. E a gente vai encaixando aquilo que são as nossas prioridades e não se comparar nunca, tá? Como o Juca falou em relação ao trabalho final, né? Todo mundo espera uma lista, né, do que tem que entregar. Isso nada mais é do que uma comparação, é eu querer não entregar nada mais do que é o exigido, nada menos do que meu colega entregou, eu querer... Não existe comparação, cada trabalho é um trabalho, tem trabalho que precisa de 20 cortes, tem trabalho que não precisa de 1. Então, é exatamente isso aí, vocês não se compararem, nem em relação ao trabalho, nem em relação ao que as pessoas estão publicando na rede social, ou o que as pessoas estão fazendo, ou o que a gente tem que olhar para o nosso cronograma, o nosso planejamento de tempo, aquele papel que a gente vai botar na nossa parede, a lista de tarefas que a gente tem para fazer, né, e ter consciência de fazer aquilo dentro do nosso atingível. Ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir fazer. É como, por exemplo, eu pegar essa semana e preparar esse momento aqui para a gente e me cobrar porque, sei lá, não ficou, ou precisava de mais alguma coisa, ou não sei o quê. Não tem que me cobrar, a gente tem que fazer dentro da nossa meta, atingir. Eu acho que é meio que por aí, tá, pessoal? Cada um se enxergar dentro da sua realidade e fazer o seu trabalho. O que mais, Juca? Falei. Não, a gente pode ficar aqui horas, né? Porque o assunto é bem extenso e está servindo praticamente como um divã, né? Divã da Eliene, né? Eu acho que virou autoajuda do tempo. Vamos mudar o nome dessa live, dessa reunião. Gestão do coração, né? Isso, acho que é isso. Não, eu falo que eu sou emotiva. Eu falei ontem no grupo lá de professores, sou emotiva. Fala aí. Eu acho que cada aulão de cada professor, além da temática técnica ali, específica que eles vão colocar para vocês, acho que é um momento de todo mundo se sentir acolhido, de todo mundo se sentir no mesmo barco, com as dificuldades. Cada um enfrenta o seu problema de um jeito. Acho que ninguém tem um problema maior do que o outro.
Quer dizer, às vezes até tem, mas é muito uma forma do que, como é que cada um consegue enfrentar, como é que consegue superar esse limite. Então, quando a gente vê que está todo mundo aqui, todos são alunos do último período, angustiados, agoniados, criando expectativas, baixar um pouco essas expectativas, né, e trabalhar com a realidade, assim, não vai ser o TCC da minha vida, mas vai ser quer dizer, vai ser o TCC da minha vida, não como eu planejei, mas eu vou fazer dele a melhor experiência possível com o que eu consigo, né, com o que eu tenho. E tirar essas pressões, gente. Acho que, acima de tudo, a gente. A sociedade já cobra a gente, né? O momento está cobrando muita gente. Se a gente também entrar nessa linha de autocobrança, a gente não vai sair do lugar. Tá? E eu não queria falar mais, não, senão eu vou ficar falando mais. E sua filha está chamando, e todo mundo aí tem que fazer TCC, tem que dormir, né? Tem que ver uma rede social. Vamos. Queria agradecer, então, para fechar, muito a Eliane, acho que abriu com chave de ouro, Obrigada. nossos aulões aí do Desenrola TCC. É um Obrigada, projeto Juliana. novo, nasceu de vocês, nasceu dos alunos, foi uma demanda não formatada por vocês, mas foram vocês que deram o caminhamento, né, a justificativa para a gente criar dessa forma. E a gente ficou muito feliz de conseguir captar isso muito rápido e conseguir oferecer essa programação, essa agenda de forma tão rápida. Queria agradecer a Alexandre e o Paulo, que me ajudaram a montar o cartaz junto com o Leandro, e estão tocando ali o Instagram. O Instagram tem sido um canal muito bacana. Então, tão sozinho em casa, marca o ArcUrb Uniswan, com certeza alguém vai lá repostar, né? Alguém vai mostrar para vocês que também estão fazendo o mesmo trabalho, com a mesma agonia, ou com alguma superação. Ali é um perfil de amigos, tá? Para a gente ter um amparo também muito bacana, tá? E o Nós por Nós está aí para ajudar, os professores estão aí para ajudar, não hesitem em procurá-los. Se não é o seu orientador, manda um e-mail para a Eliane, manda para mim, manda para a Aline, né? Quem já teve uma aula com a Aline, com o Lúcio. E com certeza, dentro do possível, dentro do tempo deles, eles vão ajudar também, tá? Então é isso. Fechou, Eliane. Obrigado muito, tá? Quer fechar? Que depois Não, de você, só então, eu fecho a gravação. Tá, então eu queria mesmo agradecer muito de coração todos que assistiram, as mensagens aí que eu fui lendo do lado, muito obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho. Obrigada, Jucá, pela confiança, né, que sempre tem, eu acho que eu apareci do nada, né, eu caí de paraquedas ali na Uniswan, oi, vamos tomar um café, e de repente você depositou uma confiança muito grande, eu te agradeço imensamente. E obrigada aos professores que estiveram aí junto. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Depois da gravação recebida, eu começo a responder os pedidos, tá? E a gente vai alinhar como é que vai publicar ou no Instagram, no YouTube ou no Classroom com uma turma geral de TCC. Tá bom, pessoal? Até o próximo aulão amanhã, tá? 10 horas da manhã, com o Zé Roberto, falando de topografia e questões ambientais. E à tarde é o Lúcio, né? Acho que é o Acho que Lúcio. é. Então tá bom. E aí, na semana que vem, a gente tem mais. Beijo, beijo.